Fala galera, tudo jóia? Queria dar algumas dicas sobre jitos, né? Estamos falando de impressão de resina. Impressão de resina existe algumas questões específicas, que é o que? Uma peça dessa, se ela fosse em cera, ela não precisaria de tanta alimentação assim, né? Mas no caso de resina, isso aqui já nem é uma questão de alimentação, tá? Isso é uma questão de que esses jitos, vários jitos aqui, vão melhorar a circulação de ar, né? Fala assim, mas o forno fica fechado e como que o ar circula lá? É justamente o ar, é o calor, né? O calor ele vai circular. O que isso favorece? Favorece a o fluxo de queima da resina. A maioria das resinas, até hoje a gente não tem nenhuma resina que ela escoe como uma cera. Então, dado isso, inclusive vários manuais de fundição já falavam dessa circulação de ar, circulação de calor, a ventilação do tubo em relação à limpeza na hora da queima, né, da calcinação, enfim, que era o que favorecia a limpeza da própria queima da cera, né? Então hoje nós trabalhamos com resinas, né, fundição direta, que é o caso aqui, e aí essa alimentação muita gente confunde com para ajudar na hora de completar a peça. E na verdade não, na verdade é uma questão de circulação de calor, né? Com isso propicia o quê? Que a queima ela seja mais efetiva, né? Então o ar quente ele vai circular, né? O calor ele vai circular aqui dentro, né? Queimando a resina e ela se torna depois cinza. Mas para a eliminação dessa cinza, para ela não ficar retida apenas num lugar, esses jitos eles vão ajudar que esse calor circule e aí favoreça o que? Uma queima mais efetiva de toda essa resina. Então, sendo assim, a grande importância de várias alimentações com esses jitos numa peça, principalmente peça mais fina. Enfim, em geral, todas as peças precisam. Vou dar um exemplo aqui de algumas que eu estou preparando um tubo aqui agora no momento. Então aqui é um brinco, é um air cuff. Aí eu estou alimentando ele de uma maneira bem delicada. Você preste atenção que para você não atrapalhar aqui as garras, né? A cera não invadir as garras. Então tem que ser bem delicado mesmo. Tem que ser com bastante calma, né? Aqui não tem problema, mas é importante também que tá vendo essas emendas, elas não sejam quinas também. Outra coisa que muita gente confunde é que às vezes não completa uma peça por inteiro, às vezes fica um pedacinho. O que acontece? Se aqui fosse uma quina, sabe? Nesses encontros fosse a quina viva, elas formariam um gesso, né, um revestimento, ele quinado. O que acontece na hora que o metal entra? Pode acontecer a possibilidade de quebrar essa quina e ela entra junto com o metal. Com isso, falha alguma parte da peça. Isso é um fator que muitas vezes a gente associa a uma queima não efetiva da resina, que na verdade não é uma queima efetiva, é a preparação da peça em si, a montagem dela no tubo, né? A montagem dela na árvore. Então é importante não só aqui no jitos, mas na hora que você for fixar ela no tronco central, você também elimina essas quinas. Como você faz isso? Deixando uma curva, sabe? Colocando cera ali e deixando uma curva. Com isso você favorece, acaba não formando uma quina viva. Tá? Então essa outra questão. Aqui já um exemplo de anel. Anel geralmente é difícil, como por ele ser circular, já o calor ele circula com mais facilidade, mas mesmo assim, esse aqui é um anel mais fino, eu só coloquei um, poderia ter colocado dois aqui, mas eu acho que um é suficiente. Se você quiser colocar dois por garantia, bacana também, tá? Mas
aqui já vai favorecer já essa circulação de calor para eliminar as cinzas da resina, né? Porque ela queima e depois ela forma uma cinza. E é isso que a gente precisa eliminar na hora da calcinação, tá? Aqui já é uma chapa. Eu coloquei esse jito aqui a mais porque é uma parte mais grossa aqui, para ela correr um pouco mais para cima, para não acontecer nenhum defeito. E tem aqui o baixo relevo, enfim, são coisas que a gente precisa tomar cuidado. Isso eu explico num próximo vídeo, alguma coisa assim. Então aqui eu criei 3 alimentações, eu alimentei mais a parte aqui mais espessa do pingente, que é a parte mais fina, criei 2 bases, e sempre, ó, tá vendo? Eu mantenho não com quina viva, né? Porque isso daí pode gerar problema depois. Aqui na parte de trás eu tive que preencher um pouco, porque peças chatas chapas para imprimir na impressora às vezes dá um probleminha, então eu tive que completar para ganhar espessura aqui, mas é gosto meu, né? Não é uma questão que a impressão veio com defeito. Então aqui eliminado todas as quinas também. Eu sempre procuro não colocar na parte da frente ou aqui embaixo, né? Aqui embaixo também pode ser, mas já que eu vou ter que dar acabamento aqui atrás, é para uma questão de acabamento, né? Mas não difere não você colocar os jitos aqui na parte de baixo do pingente, tá? Aqui também é uma peça de baixo relevo. Baixo relevo é complicado, né? De tá montando, aliás, está fundindo, então sempre tomando cuidado. Então assim, fica aqui essas dicas, né? Esse aqui é o outro pé do brinco, né? De você tomar esses cuidados com esses jitos, não por uma questão de alimentação, mas sim por uma questão de circulação de calor, assim favorecendo uma queima mais efetiva da resina. Tá joia? Valeu, obrigado.